O tema da mensagem de hoje é a caminho do ano novo. Você pode dizer isso aí para o seu vizinho, dá uma sacudida nele e fala assim: a caminho do ano novo, meu irmão. Aleluia. Olha o que diz para a gente o texto, lá em Hebreus, capítulo 13, verso de número 14. Hebreus 13, verso de número 14. Pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade ou a que há de vir. O versículo de Hebreus 13 nos diz, na parte final da carta de Hebreus, que existem duas dimensões. A primeira, a cidade permanente. Essa expressão reflete a ideia que os cristãos não devem se apegar excessivamente às coisas desse mundo. A vida na terra, ela é temporária, transitória, efêmera, ela é passageira e cheia de desafios. Mas nós, povo de Deus, corpo do Senhor, buscamos a cidade vindoura. O versículo nos aponta a esperança da nova Jerusalém, da terra que o Senhor nos prometeu, de um lugar de esperança, de encorajamento, de perseverança, de fé, que reflete diretamente na expectativa da nossa vida. Escute algo. Tudo que acontece no reino de Deus é processual. Tudo o que acontece na vida do crente é processual. Ei, você se converteu num dia e a partir desse dia você começou a ler a palavra, você começou a ouvir mensagens, você começou a ler a Bíblia, você começou a se santificar mais, buscar mais a presença do Senhor, e aquilo que você era no passado não é mais a imagem de hoje, porque você cresceu. O Éden, o jardim, a criação de Deus, ele começa a ser elaborado como um grande jardim, mas lá no final de Apocalipse nós vemos uma cidade, porque existe um progresso de Deus sobre a vida do crente, sobre a vida daquele que crê e busca ao Senhor. Amém? E diante disso, meu irmão, de que maneira eu preciso me preparar, de que maneira eu preciso caminhar rumo a esse novo ano que está se iniciando? Eu queria aplicar e que a gente pensasse em 3 propósitos diretos que a gente tem que estabelecer na nossa vida. E o primeiro deles é estabelecer alvos. O alvo é um objetivo, uma meta. Na vida, normalmente, temos alvos. Por exemplo, o atirador, ele tem um alvo. O atleta, ele tem um alvo. O escalador de montanhas, ele tem um alvo. Porque a vida de cada um de nós é feita de expectativas. Só que, porque muitas vezes nós não alcançamos aquilo que nós almejamos. Porque um alvo meramente sem uma intenção, sem uma ação, ele é morto, ele é morno, gente. A gente pensa assim, meu alvo é juntar 10 mil reais no ano que vem. Quem gostaria de juntar 10 mil? E como consegue juntar 10 mil reais, irmão? Trabalhando todo mês. Aí alguém vai falar assim, pastor, mas o salário não dá para nada, mas não sei o quê. Mas se você não abrir mão de algo, não for intencional com alguma coisa, você nunca vai conseguir, sim ou não? Sim. É muito complicado. Você vai dizer, mas é só um hot dog no negão. Aleluia. Ou 2, aí vai uma Coca Zero, né? Aí vai numa batatinha, aí vai não sei o quê. E se a gente parasse para refazer a conta, a gente veria que haveria uma condição de fato. Então, não adianta eu estabelecer um alvo, uma meta, ter uma ideia ou um propósito, se de fato eu não construo aquela ideia em cima de trabalho, em cima de um pensamento e em cima de uma ação prática, para que não fique apenas no campo das ideias. É muito bom, o campo da ideia é muito bom, né? Alguém vai marcar assim, ano que vem, sem falta, eu começo o projeto verão, aleluia, né? Mas não adianta estar no projeto verão se tua alimentação é ruim, se não bebe água, se não treina, se não faz nada, meu irmão. Sim ou não? Sim. Então, a gente tem que praticar, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu vou estabelecer um alvo, eu vou me casar ano que vem. Amém? Mas tu não tem nem namorada, cara. Aí está esperando o milagre do céu descer. O céu vai abrir, pastor.
mas não tem a disposição, não. Eu me lembro que eu estava passando por um grande vale, o Vale de Jaboque. Eu estava num deserto na minha igreja, porque não tinha ninguém compatível à minha altura lá, sabe? A minha beleza. Já aconteceu isso com você? Você olhar assim em volta e falar assim, Senhor, manda alguém, Jesus. E um dia a Ana chegou lá. E a gente começou sendo amigo, né? A paz do Senhor. Você ia para casa junto, porque ela morava perto da minha casa, ia conversando, e todo mundo falava, já estão namorando. E não estava, cara, era amizade. Conversando. Sabe o que a gente queria? Orar junto. É ou não é? Ana saindo do tempo que ela passou longe dos caminhos de Deus, e eu na igreja, e a gente conversando, esperando o momento do Senhor. Mas uma hora eu tive que ir para o fight, para a ação. Porque senão a gente fica numa projeção romantizada da vida que não é o que acontece. A pessoa fala assim, pastor, eu não tenho trabalho, eu não tenho o que fazer, eu não tenho lugar para ir, mas você não bota currículo, você não pega o serviço que aparece. Meu irmão, às vezes não tem um emprego no mercado, mas tem um trabalho para quem tem coragem de ir trabalhar e de fazer acontecer. Só que a gente passa parte da nossa vida murmurando, reclamando e não estabelece um alvo que é possível, palatável da gente atingir. Alvos na vida de um homem, segundo o apóstolo Paulo, que era um servo de Deus, lá em 1 Coríntios 9, 26, ele diz, portanto, não corro como quem corre sem o alvo, não luto como quem esmurra o ar. Mas lá em Filipenses 3, verso de número 14, vai dizer, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não faço nada que não seja intencional. Eu não vivo uma vida de superficialidade, mas eu vou atingindo e buscando alcançar aquilo que Deus preparou para mim. Eu prossigo para um alvo, meu irmão. Qual é o seu alvo na vida cristã? Qual é a sua meta que você está estabelecendo para um novo ano? Terça-feira vai ser o culto da virada aqui, aleluia! E a gente vai ter um card aqui para você preencher, metas de leitura, meta financeira, meta de viagem. Você vai receber um plano de leitura da Bíblia, seja anual, seja do Novo Testamento, seja da Bíblia toda. Você vai receber algo para você fazer e tentar projetar isso. Eu estabeleci uma meta para o próximo ano, 2025, nem para ano eu falei. Essa semana eu entrei em contato com o pastor Hilton Andrade, um amigo nosso. Ele lidera um ministério chamado CAESE, que é um ministério, uma instituição que apoia detentos aqui no RN. Então, ele vai lá para Alcaçuz, ele vai para Mossoró, e eu me cadastrei. Vou me cadastrar lá no sistema penitenciário e quero entrar nos presídios, meu irmão. É uma meta da minha vida. E se tiver alguém doido que fala assim, pastor, eu quero ir também. E se tiver alguma doida que fala assim, tem um presídio aqui do lado, qual é o trabalho que a gente faz? Qual é a relevância que a gente tem aqui? Meu irmão, porque viver a igreja não é só viver isso aqui o culto de domingo, não. A gente vive, às vezes, uma igreja glamourizada demais. A gente acha que é a melhor roupa, que é o melhor ministério de louvor, que é o melhor som, que é a melhor iluminação. Meu irmão, para Deus isso não é nada. Para o Senhor, não é quanto a nossa igreja arrecada, quantos membros a gente tem, isso não significa nada. Para Deus o que significa é o quanto a gente está disposto a colocar o pé na lama, o quanto a gente está disposto a amar pessoas, o quanto a gente está disposto de parar de reclamar da nossa vida e olhar para quem está perecendo e levar o evangelho de Jesus. Porque nem sempre é fácil. Nem sempre é suave, meu irmão, estar aqui no altar, pregando, estando bem, ministrando, entregando, não é. Mas a gente tem que ser multiplicador desse evangelho. A gente tem que entender que Deus nos levantou para receber essa palavra aqui, e não é para ficar aqui, meu Deus, no êxtase, eu recebi e eu continuo aqui parado. Não, mas eu sou um multiplicador desse evangelho. Eu vou transformar uma ideia que está no campo das ideias, é ideal, é lindo, em algo prático. Eu vou fazer. Porque a vinda do Senhor, ela está próxima. Amém? Rick Warren, no livro
Uma vida com propósito, ele diz. Uma vida sem propósito é uma vida sem direção. E talvez parte da tua frustração, parte dos teus medos, parte do teu pecado, parte da sua vulnerabilidade está no campo de você não ter encontrado ainda o propósito certo para a sua história. Aquilo que você viveria e morreria para fazer. Número 2, eu preciso ter um espírito de disciplina. Então, 3 coisas que estão acopladas aí a esse ponto. Primeiro, o mundo ele é feito de disciplina. Você pode repetir isso? O mundo é feito... Repare, o militar, para quem já serviu o exército, tem uma disciplina ali certinha, um corte de cabelo específico, uma hora de acordar, uma postura diante de autoridades, uma postura no seu trabalho. O esportista, se ele quer ser um esportista profissional, ele vai ter uma alimentação regrada, ele vai ter uma quantidade de treino, ele vai ter uma quantidade de descanso para que funcione. O artista, o dançarino, o cantor, o músico, não importa, ele tem disciplina naquilo que ele faz, embora aquilo que ele haja funcione a partir do seu talento, a partir do seu dom, a partir da sua experiência interna, ela precisa ser desenvolvida a partir de uma prática repetitiva. Só que quando falamos sobre isso, parece que a gente está falando uma coisa doida, chata, porque o brasileiro não está acostumado com isso. Se você olhar um oriental, um japonês, um chinês, ele tem uma disciplina que ele consegue desenvolver. Mas aqui no Brasil, o latino, um sangue quente, a gente quer que tudo aconteça na emoção. Mas assim como existe uma disciplina no mundo secular, existe também uma vida disciplinar para os homens de Deus, para as mulheres de Deus. Daniel, ele tinha uma dieta na Babilônia, é o que está escrito lá em Daniel 1,18. Enquanto as pessoas esbanjavam, comiam dos manjares do rei, Daniel ele faz um jejum de 21 dias para dizer assim, é uma resposta para a sociedade: ei, eu não vou me contaminar com a comida do rei, eu não vou me contaminar com as coisas consagradas do mundo, eu não vou ser igual a todo mundo, mas eu vou buscar ao Senhor, eu vou estar na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre disciplina. Olha o que diz 1 Coríntios 9, 25 e 27. Todo atleta, em tudo ele se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Porém, nós buscamos uma coroa que é incorruptível, meu irmão. Não é algo que é passageiro. Não é algo que é só para esse tempo, mas é para a eternidade. Nós que buscamos a Deus, somos superiores aos atletas, porque a vida de um atleta tem um início e um final, mas a jornada do crente, ela não termina aqui, ela expande, ela avança para a eternidade, onde nos encontraremos com o Senhor, onde olharemos para Ele face a face, e veremos tudo aquilo que a gente fez. A vida cristã é feita em algumas disciplinas: leitura da palavra, prática de oração, prática do jejum, busca da santificação. Então, disciplina não é legalismo, mas é compromisso, é levar as coisas a sério, é não brincar no serviço de Deus. Porque, meu irmão, quando nós chegamos aqui, seja para estar do outro lado, sentado, ouvindo, adorando ao Senhor, seja para estar no altar ministrando, seja para estar na recepção, seja para lavar um banheiro, seja para varrer a frente da igreja, nós precisamos fazer aquilo com excelência. E excelência não é George subir aqui na guitarra, no violão e ser o maior guitarrista do mundo, não é sobre isso, mas é sobre ele apresentar aquilo que ele pode entregar de melhor. Eu conversava aqui um pouquinho antes do culto começar com o irmão, e a gente falava sobre o nível de autocrítica que a gente tem que ter às vezes na nossa vida. Eu sou alguém que faço essa leitura o tempo todo. Eu falo assim, caramba, não consegui entregar o melhor sermão hoje, não consegui fazer isso, a programação podia ter sido melhor. A gente foi para a entrega de quentinhas essa semana, né? Sexta-feira, entregamos 200 marmitas, meu irmão, amém?
Mais de 300 garrafinhas de água, garrafa de suco. Foi incrível, né? Tivemos um grupo ali representativo muito bom, de quase 30 pessoas, e foi incrível. Só teve um problema. O comboio saiu, um se perdeu, o carro do outro quebrou, a gente ficou, misericórdia. Mas a gente já tratou isso internamente ali, no meio do negócio, falou, não vamos se perder mais não. Mas deu super certo. Mas por quê? Eu preciso avaliar se aquilo que de fato eu estou fazendo tem sido melhor. Mas entenda isso. Existe um gráfico, não está aqui na tela, mas é bem facinho de você imaginar. Existem dias, isso pode ser com um gráfico mesmo ou com uma xícara de café. Quem gosta de café vai entender. Existem dias que a nossa xícara está com um dedinho só. E a gente está entregando o nosso melhor. Tem dia que ela vai estar cheia, quase transbordando. E a gente vai estar entregando o nosso melhor. Tem dia que ela vai estar pela metade. Tem dia que ela vai estar só uma gotinha. E todas essas posições, todos esses volumes de café ou de entrega que eu posso dar, eles são o meu melhor. Porque nem sempre o nosso melhor ele é linear. Quantos entendem isso? Tem dia que o nosso melhor vai ser fazer uma oração por um irmão. Tem dia que o outro vai ser assim, pastor, hoje eu sou matador de demônio. Aí você vai, você expulsa demônio, você entrega folheto, você faz, você acontece. Tem outro dia que vai ser menos um pouco. Mas eu preciso entender que independente da situação que eu me encontre hoje, eu preciso devolver a glória ao Senhor, eu preciso entregar o melhor ao Senhor, eu preciso me desenvolver a cada dia para que o nome de Jesus, esse, seja glorificado. Amém? A disciplina, Jim Rohn, ele diz, a disciplina é a ponte entre metas e realizações. Tem um espírito disciplinado. O que você quer fazer? É escrever um livro, é construir sua casa, é comprar um carro, é evangelizar mais pessoas, é treinar outros, é disciplina. Tenha disciplina. Para que você não lute contra a emoção versus o propósito. Tem muita gente emocionada, mas poucas pessoas estão alinhadas ao propósito do eterno Deus. Amém? Número 3 e último. Se, em primeiro lugar, eu preciso estabelecer alvos. Em segundo lugar, eu preciso ter espírito de disciplina. Em terceiro lugar, eu preciso perseverar. Depois que definimos aquilo que nós queremos, temos alvos na vida. Precisamos de determinação e perseverança. 2, ninguém tem tantos motivos para ser perseverante como cristão. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Mateus 24:13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Romanos 12:2 diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Atos 2:42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e às orações. Apocalipse 2:10, não tenham medo do que você está prestes a sofrer, mas seja fiel até a morte, e dar-te-ei, e você receberá a coroa da vida. O cristão ensina ao mundo sobre resiliência, sobre perseverança, porque a vida do crente, meu irmão, como diz o profeta, não é um morango, não é facilidade, não é tranquilidade. Não é você imaginar assim, agora eu entro para o time dos ursinhos carinhosos, eu sou crente agora, nada me abala. Aí toda vez que eu penso assim, eu ligo lá no DVD do irmão Lázaro, 2010, eu acho que foi, né? Irmão Lázaro, do Olodum, famosão, foi um dia na casa do pastor, porque ele não tinha o que comer em casa. Era meio-dia, André. A hora que a barriga está revirando. E o pastor serviu biscoito, bolacha com café. Vocês lembram disso? Só eu lembro. Bolacha com café. Aí Lázaro disse assim no pensamento dele, o pastor é paulista, em São Paulo deve ter um negócio aqui antes. Aqui. Aí quando ele perguntou, o pastor falou, Lázaro, hoje o almoço aqui de casa é bolacha com café.
Porque nem sempre é facilidade. Mas o que a palavra de Deus diz? Se em parte no mundo eu vou ter aflição, e isso é uma promessa, isso é um direcionamento que temos para a vida, em outra parte ele diz assim, mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, é Jesus falando da dor, do calvário, do sofrimento, da humilhação, vocês também irão vencer. E eu me agarro diariamente nessa promessa, irmão, que tem dia que você fala assim, meu Deus, hoje eu não vou vencer não. E o diabo começa a falar no teu ouvido, mas logo você, olha a situação que você estava, lá no mundão você tinha mais amigo, lá no mundão acontecia desse jeito, mas lá não sei o quê. Aí vem um monte de coisa, você fala assim, meu Deus do céu. Mas aí Jesus fala assim, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, ânimo renovado, se mantenha firme, não ouça a voz do inimigo, não ouça a voz do mundo, não ouça aquilo que estão oferecendo, falando para você, mas fique firme, porque eu tenho preparado algo que é extraordinário, maravilhoso, poderoso, libertador para a sua história. Mas eu preciso passar pelo processo, meu irmão. E o processo... Me desculpe os coaches, me desculpe a teologia da prosperidade, mas o processo requer renúncia. O processo requer sacrifício. O processo requer perda muitas vezes. Sabe por quê? Porque para muitos o diabo e o pecado é um monstro de chifre, de rabo, de punhal na mão, de sei lá o quê. Mas às vezes o pecado, ele se apresenta como aquilo que é mais doce que o mel para a gente. Ele se apresenta como algo maravilhoso. E às vezes quando a gente cai no pecado, a gente sente o golpe, porque o Espírito de Deus opera em nós. E vem aquele, eu não vou dizer arrependimento, talvez um remorso, porque o arrependido é aquele que muda o seu caminho e volta para a direção correta. Mas aquele que sente remorso, ele chora, ele fica mal no momento, mas amanhã ele volta a cometer os mesmos erros. As mesmas coisas. Porque não adianta, gente. Eu não posso viver uma vida de remorso. Um dia falaram assim para mim, pastor, tem uma casa lá para você exorcizar uns 50 demônios. É a promoção do dia, aleluia. Aí eu fiz uma pergunta. Mas a casa está disposta a fechar todas as brechas? Porque se não fechar, meu irmão, a Bíblia diz que os demônios vão voltar 7 vezes piores. Então eu tenho que observar o que está me levando a esse estágio e o que eu preciso fazer. E às vezes é renunciar à carne, é renunciar à vontade, é renunciar a um trabalho que pode ser maravilhoso, pagar muito bem, mas é ele que está te tirando do foco de Deus. É renunciar a relacionamentos. Porque o casamento, ele termina, eu já vi terminar até na porta do altar. Não estou falando depois de casado. Mas enquanto você está namorando, você precisa avaliar se ele ou ela é a mulher e o homem de Deus para a sua vida. Porque a pior coisa da vida não é ficar sem sexo. A pior coisa da vida é acordar todos os dias e olhar para o lado e perceber que você fez a escolha errada. Benjamin Franklin, ele diz, perseverança é a mãe da boa sorte. A sorte não existe. O que existe é perseverar, é perseverar, é perseverar. E quando você persevera, quando você continua, quando você não se abala, coisas boas e maravilhosas acontecerão sobre a sua vida. A vida cristã não é daqueles que começam, mas é daqueles que terminam. 2 Timóteo 4, 7 e 8 vai dizer, combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Eu espero ainda poder dizer isso um dia. Olhar para o Senhor e o Senhor abrir um sorriso para mim e eu poder dizer para Ele, Senhor, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Como tudo isso é possível? Isaías 41:10, e eu termino essa palavra com esse versículo. Não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Repita comigo esse versículo. Diga assim: não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei, eu o segurarei com a mão direita vitoriosa. Onde estão os vitoriosos de Deus aqui nessa noite? Se coloque de pé em nome de Jesus.